Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouco sobre a docência virtual nesse período de pandemia. A docência virtual na cultura digital nesse ano de 2020, quais são as especificidades, quais são os dilemas, quais são as particularidades que a gente tem que considerar quando vamos falar de docência virtual nesse cenário de educação durante a pandemia. Então nós vamos fazer uma reflexão, começando por esse cenário geral, a ideia de um cenário geral marcado por uma pandemia, marcado pela intensa utilização compulsória de tecnologias digitais, como foi para a educação básica e até para a educação superior, em instituições públicas e privadas, fez com que a gente fez com que o professor considerasse a obrigação de entender um pouco mais de tecnologias para ensinar melhor os estudantes, desde criança de 0 ano de idade, que é coisa que a gente nem havia pensado até recentemente, até chegar no nível de mais fácil no caso da graduação e tudo mais. Então, para todas as idades, nós tivemos essa necessidade de repensar o processo de formação, o processo de entendimento de como é que funcionaria a docência virtual. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a docência nesse cenário maior, em que nós somos convidados a trabalhar com educação à distância, a trabalhar com docência virtual, mesmo sem ter muita experiência, muitas vezes sem ter nem formação para isso, desde uma proposta para criança de 0 a 3 anos de idade, como temos na educação infantil, e também no pré-escolar, também no ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior. Fomos todos convidados a reaprender a trabalhar com educação à distância para alunos que estavam habituados a trabalhar com educação, a estudar presencialmente, para professores que estavam habituados a ter uma docência presencial. Agora nós temos um cenário em que temos que trabalhar com educação à distância. Obviamente, isso traz algumas inseguranças, algumas dificuldades, alguns dilemas ao professor, e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Então, de repente, a gente passa por uma crise educacional que é decorrente de uma crise trabalhista, de uma crise na saúde, de uma crise em termos de economia e política, inclusive uma crise que já se arrastava muito antes da pandemia, e a gente é agora convidado a explorar as possibilidades pedagógicas nesse cenário de crise. Do ponto de vista da crise educacional, ela se estabeleceu mais nesse momento em que o professor foi convidado a trabalhar com educação à distância e não mais com educação presencial. Ou seja, com isolamento social, todas as pessoas ficando em casa, obviamente a educação presencial se viu incapaz de atender a esse público, já que não podíamos estar todos aglomerados presencialmente numa sala de aula. Então foi pensado numa alternativa, e das 8 modalidades pedagógicas previstas em lei, das 8 modalidades educacionais, a educação à distância é a única que está mais ou menos preparada, ou que tem condições mais adequadas do que a educação presencial, ao menos, de atender a esse público nas condições que a gente estava em função da pandemia. Então o professor ele se viu nesse momento, de uma hora para outra, de repente, sendo docente virtual, para poder trabalhar com uma experiência, de uma forma, com algumas estratégias e com algumas tecnologias de mediação do ensino-aprendizagem que ele não estava habituado até então. Então é importante que a gente considere isso, até para poder dizer que educação presencial e educação virtual não são similares. Elas até podem ser similares em diversos aspectos, mas elas são bem diferentes em essência e, portanto, elas são similares, mas não são igual, e, portanto, exigem cuidados com essas especificidades que cada uma tem. No caso da educação à distância, isso é mais importante, porque nós vivemos ao longo da história uma grande resistência, um grande preconceito de professores, de estudantes, enfim, de pessoas que agora foram, mesmo com preconceito, mesmo com resistência, foram convidados compulsoriamente a trabalhar com a educação virtual, trabalhar com a docência virtual. Mas e agora, José? O que fazer com essa coisa toda de um modo que eu não faça com baixa qualidade? Então, eu tenho uma resistência com uma coisa, mas tenho que trabalhar com ela querendo ou não. Então, dessa forma compulsória, eu tenho que trabalhar com o processo de amadurecimento e até para colocar à parte um pouco o meu preconceito e verificar como é que é. Isso é bom, por um lado, porque exige um certo amadurecimento de quem tem resistência ou de quem acha que a educação à distância é só maravilhas também, quem não percebe as limitações que ela tem, ou quem só vê limitação nessa modalidade. Nesse momento, essas pessoas que têm esse preconceito, ou que têm que vê a educação à distância como salvadora, esses dois grupos são convidados a repensar suas certezas, porque nesse momento ele está dentro do processo e aí, ao fazer, percebe que tem algumas dificuldades, que tem algumas facilidades, que tem uma potencialidade que a educação presencial não tem, mas que também tem limitações que seria muito melhor presencialmente.
Ou seja, existe um certo amadurecimento nesse processo que é decorrente dessa possibilidade de fazermos diferente de modo compulsório. Obviamente, o ideal fosse que a gente pudesse fazer isso porque nós queremos fazer e não porque somos obrigados a fazer, porque essas questões de desejo fazem com que a gente faça melhor quando nós queremos fazer e não quando somos obrigados a fazer. Até porque quando nós queremos, é porque significa que nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o assunto. Se nós temos resistência, a gente tem a tendência de não querer nem conhecer por um preconceito. A própria noção de preconceito já parte por aí. De forma preconceituosa, eu tenho a tendência a ignorar aquela coisa, ao invés de adentrar e estudar e perceber se ela tem realmente só limitações e nenhuma riqueza. Ou seja, esse cenário de pandemia, esse cenário de dificuldades de trabalho no momento em que nós não podemos estar presencialmente, professores e estudantes, faz com que a gente passe por um processo compulsório, um processo de nos perguntar: e agora, José? E agora, Maria? Como ser uma boa professora, um bom professor nesse contexto em que eu não posso contar com aquelas mesmas condições que eu tinha para a educação presencial? Nesse cenário em que eu nem tinha condições, não tive condições de ter uma graduação à distância, ou dos professores na educação presencial não me ensinarem como trabalhar com educação à distância, enfim, sem formação adequada. E agora, como fazer melhor ou como fazer menos mal, ao menos, em termos de educação remota, em termos de educação não presencial, em termos de docência virtual, de docência na educação à distância. Então, esse amadurecimento que eu sou convidado a ter agora, quando eu estou por dentro, tem um certo aspecto bom isso aí, seja pela perspectiva crítica, seja pela perspectiva mais propositiva, porque a crítica agora vai acontecer por dentro. Quem tem resistência ou quem acha que essa modalidade tem só coisas boas, vai perceber que por dentro eu tenho que avaliar a minha própria prática. Eu vou começar a perceber que talvez eu pudesse fazer melhor na minha educação presencial e nunca tinha pensado nisso, trazendo alguns aspectos bons da educação à distância para a educação presencial, trazendo alguns aspectos, repensando alguns aspectos na minha educação presencial, ou inclusive abandonando algumas coisas que eu achava que era bacana na educação à distância e percebi que não funciona tão bem para um certo público, por exemplo, aquele público que eu estou trabalhando esse semestre. Pode ser que eu tenha experiência com educação à distância no ensino superior e funcionava muito bem, mas isso não funciona tão bem com crianças de 0 a 3 anos, ou de 5 a 7 anos e por aí vai. Nesse sentido, é importante que a gente perceba esse amadurecimento pelo bem e pelo mal, que é o período de pandemia, que esse período de docência virtual compulsória vai nos trazer, mas geralmente esse período de ser compulsório, de ser obrigado a trabalhar, traz muitos dilemas e a gente vai falar um pouco sobre alguns deles agora. Para falar sobre esse assunto, a gente não pode deixar de começar a falar de um aspecto que eu já até mencionei agora há pouco, que é o aspecto voltado para a aprendizagem da docência, voltado para como aprender a ser professor, como é a minha formação específica para trabalhar com docência virtual. Já que eu disse que docência virtual não é exatamente a mesma coisa do que educação presencial, do que docência presencial, existem similaridades, mas existem também muitas peculiaridades, muitos aspectos específicos, muitas especificidades. Então nós temos que pensar como aprender atendendo a essas particularidades. E já que o cenário que influencia essa proposta de docência virtual é um cenário de cultura digital, nesse ano de 2020 é um cenário de pandemia, um cenário de isolamento social, já que esse cenário é diferente, então como repensar a formação de um professor que sirva para esse cenário de formação pedagógica voltada para a docência virtual e não uma formação de professor voltada para uma educação mais tradicional ou ao menos presencial, como é o perfil de quase todas as formações em pedagogia, licenciaturas em qualquer área do conhecimento, é um cenário mais voltado para a educação presencial e não para as outras 7 modalidades. Infelizmente, é assim que a nossa matriz curricular ainda está estabelecida. Eu espero que esse empurrão que a gente teve agora nesse período emergencial, nesse período compulsório de educação não presencial, de educação à distância, faça com que as universidades repensem
a prática pedagógica de formação do futuro professor, que é o que acontece nas licenciaturas. Começando pela matriz curricular, começando por repensar a proposta de formação, por repensar a docência, que eu acho que vai ser repensada quando a gente terminar esse período de pandemia, quando felizmente rompermos com essa triste fase de conjuntura de pandemia de Covid-19 que vivenciamos no Brasil e no mundo, tá bom? Então, nessa perspectiva de reaprender a docência, de reaprender como ensinar em termos de docência virtual, é importante nos perguntar ao menos como fazer menos mal. Como fazer com melhor qualidade, mesmo que não seja com a qualidade perfeita, que eu já estava habituado a fazer com a educação presencial, se é que eu tinha qualidade na minha educação presencial. Agora eu tenho que pensar, olha só, para não ser um desastre essa encrenca que eu estou me metendo, para não ser um desastre a minha prática pedagógica, o que é que eu tenho que fazer? Como fazer melhor? Como fazer menos mal, ao menos? E nesse sentido, tem um aspecto que eu considero crucial, que eu considero de extrema importância, que é repensar o planejamento pedagógico. Nós não estamos tão habituados a pensar ao menos o planejamento pedagógico para a educação à distância, para a educação remota. Porque, ao menos não na educação básica, não para quem nunca trabalhou com educação à distância. No meu caso, que já tenho aí quase 3 décadas de experiência com educação à distância, parece muito natural para mim que eu tenha que planejar as minhas aulas, seja presencial ou à distância. Mas a forma como eu planejo na educação presencial, nem sempre ou normalmente não é com a forma como eu planejo na educação à distância. Mas é essencial registrar que na educação presencial e principalmente na educação remota, na docência virtual, na docência na educação à distância, é essencial planejar antes, durante e depois. Planejar a concepção da disciplina, planejar a organização dos conteúdos, planejar os tempos da minha disciplina, planejar a oferta dessa disciplina, planejar o acompanhamento dos estudantes durante a oferta, planejar o manejo da turma, as atividades avaliativas, a questão da discussão entre os estudantes, enfim, planejar todo o processo durante, inclusive o depois, inclusive o encerramento da disciplina, fazer uma avaliação, uma autoavaliação, uma avaliação da oferta, pedir o estudante para se avaliar o professor, avaliar a disciplina, já que eu estou aprendendo, não tive uma formação necessariamente para esse tipo de docência, não tive a oportunidade de passar por uma licenciatura e nem por uma experiência que me ensinasse a trabalhar com essa perspectiva. Então é importante que eu considere, inclusive, o depois da oferta em termos de planejamento pedagógico para que eu faça melhor a cada dia, para que eu faça menos mal a cada oferta que eu tiver na educação à distância. Eu imagino que muitos de vocês já saibam trabalhar com essa perspectiva de formação de professor de modo geral. Então, imagino que muitos de vocês sejam licenciados em educação. Então, muitos de vocês devem conhecer a literatura de formação de professor, que passa por uma discussão mais recente aqui da década de 70, 80 para cá, voltada para a base de conhecimento do professor. Como é que a base do conhecimento do professor se constitui? Para a educação presencial está bem claro segundo a literatura. Está bem estabelecido que temos aí uma formação que passa pela formação inicial, que passa pela aprendizagem da docência numa licenciatura, seja em pedagogia, em biologia, enfim, em licenciaturas em geral, que a gente chama de formação inicial, seja na formação continuada, através de uma especialização, de um aperfeiçoamento, de uma experiência formativa depois da graduação, seja através da minha trajetória como estudante, tendo aí como referência bons professores ou maus professores, tentando me distanciar daquilo que eu entendo como maus professores e me aproximar daquilo que eu entendo como bons professores, e principalmente através da minha prática pedagógica, que é a quarta forma que a literatura diz que um bom professor aprende a ser um bom professor, que é através da experiência. No dia a dia começo com um choque de realidade, em que chego na sala de aula, percebo que tenho que pensar um pouco a minha prática pedagógica de um jeito, depois percebo que não funcionou muito bem, depois eu reaprendo e vou organizando de outra forma, de modo que aí depois de 1, 2 anos de experiência, eu começo a perceber que já sei trabalhar muito bem e que aí eu vou ter uma qualidade na formação, uma qualidade na prática pedagógica muito melhor do que eu tinha há 1 ou 2 anos atrás. O detalhe aqui, em tempo de pandemia, em tempo de reaprendizagem da docência, em tempos de docência virtual, é que a minha formação inicial, a minha graduação pode não ter sido à distância, eu posso não ter tido nenhuma experiência de formação à distância, eu posso não ter nenhuma referência na minha trajetória educacional de algum professor que trabalhou com educação virtual, eu posso não ter passado por uma formação continuada e nem ter tido experiência como professor
na educação virtual, então eu tenho que reaprender tudo na prática. Então só me sobra uma forma que é pela experiência, pelos erros e acertos do dia a dia, que eu vou ter uma melhor prática pedagógica. O que não é adequado e por isso que eu comentei agora há pouco, que eu espero que as universidades, os cursos de formação em licenciatura, cursos de formação de professor, repensem a sua prática pedagógica muito em breve. Eu estou com a expectativa, estou com a esperança que coisas que nós não conseguimos ver ao longo de décadas de formação para trás, que a gente perceba, infelizmente, foi sendo necessário uma pandemia para isso, perceba a importância que é atualizar e contextualizar a formação de um professor para a prática pedagógica que nós temos atualmente. Nesse sentido, é essencial que a gente não perca de vista a necessidade de pensar em certos aspectos. A formação desse professor, a prática pedagógica de um professor na educação à distância, na educação virtual, ela requer que a gente considere questões pedagógicas, questões técnicas ou tecnológicas, questões administrativas ou trabalhistas, questões de apoio institucional, por exemplo, questões da saúde do trabalhador, questões das condições de trabalho, tanto do professor quanto do estudante, questões inclusive do desejo, aquilo que eu falei, que o professor tem que querer trabalhar com a educação à distância para que ele faça bem feito. E o fato desse período de pandemia, dessa docência virtual, nesse período de pandemia, ter sido um processo normalmente compulsório, em geral, isso faz com que o professor não faça tão bem, até porque se ele já tem algum preconceito, alguma resistência, ele vai acabar reforçando mais esse preconceito, muito provavelmente, ao invés de buscar forma de ensinar, ou talvez ele até experimente e perceba que não é tão difícil, que não é tão complexo e que ele pode fazer melhor tanto agora na pandemia quanto depois. Ou seja, que a docência virtual ela tem muitos aspectos que vale a pena a gente considerar como sendo um aspecto positivo para essa proposta de formação que nós temos agora durante a docência virtual e que isso requer repensar em questões pedagógicas, técnicas, tecnológicas, trabalhistas, administrativas, de saúde, como eu comentei agora há pouco. Enfim, observe que tem aí um grande cenário que nós temos que considerar para pensar a docência virtual. Esse vídeo é mais para vocês poderem começar essa reflexão. Não é só nessa minha palestra, nessa minha fala, que vocês vão ter essa interseção com essa discussão. Certamente vários outros palestrantes desse congresso, desse ESUD 2020, tratou desse assunto. Vocês podem passar a buscar outras informações, tanto na prática pedagógica própria, quanto na experiência formativa que vocês possam ter por aí, quanto em algum curso de formação nessa seara que vocês têm. Como nós temos aqui na UFSCar, o nosso Grupo Horizonte tem um curso de especialização em Educação e Tecnologias com uma habilitação específica para docência virtual, uma outra habilitação voltada para uso de tecnologias em sala de aula. Enfim, temos formações Brasil afora, a exemplo dessa que nós temos aqui, que façam que a gente repense a docência virtual, não só nessa palestra, mas também através de outras experiências formativas ou de prática pedagógica que cada um de nós, cada um de vocês possam ter. Então explorem, seja em oficina, seja em alguma outra palestra, seja através dos trabalhos apresentados, diversos aspectos, diversas facetas dessa docência virtual, que é o que vocês têm a oportunidade aqui no ESUD ou mesmo em outras formações para pensar a docência virtual. Bom, nesse sentido, em termos pedagógicos, vale a pena a gente pensar na docência em termos de algumas iniciativas, de algumas estratégias, ao menos do que eu tenho feito ao longo desse 2020, inclusive antes do processo de pandemia que nós vivenciamos. Desde 2016, eu já trabalho com educação híbrida, por exemplo, utilizando a educação presencial mais a educação à distância, hibridizando a minha prática pedagógica presencial com estratégias inovadoras, estratégias pedagógicas mais disruptivas em termos de romper com o tradicional, por exemplo, com a educação híbrida. Desde 2016 eu já trabalhava com educação híbrida e agora eu tenho trabalhado com educação híbrida de modo compulsório, mas tem sido inclusive mais fácil, já que todos os alunos já entram no jogo sabendo como vai ser o jogo pedagógico e sabendo como é que vai ser esse processo. Então eu convido vocês a repensarem a docência virtual também em termos de práticas propositivas, práticas críticas, mas considerando a possibilidade de hibridizar, enriquecer a prática pedagógica, seja através de pensar a aprendizagem ativa, a aprendizagem invertida, a aprendizagem significativa, o arco de aprendizagem, já que a gente organiza a educação virtual com unidades de aprendizagem que requer a gente pensar naquela noção de arco de aprendizagem ou de ciclo de aprendizagem que a gente tem
quando vamos organizar temporalmente a nossa disciplina, nós temos que considerar em temas, em unidades. Isso faz com que a gente não perca de vista essas temáticas. De aprendizagem por pares, aprendizagem invertida, aprendizagem ativa, aprendizagem significativa, aprendizagem... Enfim, temos aí um conjunto de teorias típicas da cultura digital, típicas do conhecimento de um professor que aprendeu a trabalhar com educação virtual, inclusive através da base do conhecimento que se baseia no TPEC, por exemplo, o conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, que por sua vez se baseia na teoria do Schumann, da formação do professor, nas bases do conhecimento do Lee Schumann e vários outros autores em torno desse, construiu aí nas últimas 2 ou 3 décadas uma boa teoria de formação do professor, que aí vale a pena a gente resgatar tudo isso para discutirmos e analisarmos como fazer uma docência virtual menos mal, como fazer uma docência virtual com boa qualidade, como fazer uma docência virtual com a qualidade do que nós queremos que seja a nossa prática pedagógica. Tudo bem? Certamente é um desafio, certamente é um dilema, certamente é muito mais difícil do que a gente está falando, mas com experiência, com prática, com proposição, pensando fora da caixa e se esforçando para fazer, dá para poder romper com esses desafios e fazer melhor. Esse é o recado que eu deixo para vocês, de tentar repensar, tentar pensar fora da caixa, tentar pensar melhor a formação do professor, a prática pedagógica, considerando esses aspectos pedagógicos, aspectos técnicos e tecnológicos, aspectos trabalhistas e administrativos, aspecto de saúde, de condição de trabalho do professor, até porque nós fomos convidados a fazer em casa, sem saber se as condições de saúde, de ergonomia, de visão, de acesso, inclusive financeiro aos equipamentos e ao acesso à internet, se isso nós tivemos que nos virar para dar conta de tudo isso. Bom, são muitos aspectos, mas eu fico por aqui pelo prazo que tenho para discutir com vocês. Espero que seja uma reflexão bem bacana. Espero ter fomentado, ao menos inquietado vocês para alguns aspectos típicos da docência virtual, que é o foco da minha conversa, desse meu bate-papo, dessa minha palestra com vocês em termos da aprendizagem da docência em tempos de pandemia, em termos de docência virtual, em tempos de cultura digital. Tudo bem? Fico aqui, um grande abraço a todos vocês, boas reflexões e um bom congresso para vocês. Até mais.